Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Zé Rabelo, iniciando mais uma aula remota acerca da correção da APC bimestral paralela do primeiro bimestre. Então, temos aí encontros vocálicos ditongos. Bom, o ditongo é aquele encontro vocálico no qual você emite, numa única emissão de voz, uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, vice-versa. Temos aí, no caso, pai. Veja lá, uma única emissão de voz, um único impulso, que é a característica do ditongo. Neste caso, o ditongo aqui é um ditongo decrescente, formado por uma vogal som longo, seguido de uma vogal som breve. Mãe, também temos uma única emissão de voz, um único impulso, formado também por uma vogal e uma semivogal. Logo, também trata-se de ditongo crescente, por ter uma vogal som longo, seguido de uma vogal som breve. No caso de mãe, por termos aí um A nasalizado, temos um ditongo nasal. Também trata-se de um ditongo, todas as vezes que as palavras terminarem com a sílaba AM e AN, teremos um ditongo nasal, também formado por um ditongo nasal decrescente. E aí a transcrição fonética, né, em que as semivogais dos ditongos são formadas por I ou E, ambas com som breve, né, sendo representadas pelo Y, e o O ou U sendo representada, sendo semivogal, obviamente, representada pelo W. Principalmente, não separam-se os ditongos. Não se separa ditongo, né? Na regra da separação silábicas, ditongos não se separam. Encontro vocálico tritongo. O tritongo também é formado por uma única emissão de voz, sendo que o tritongo, como o próprio nome já diz, é o encontro de 3 encontros vocálicos, né? Sendo que, no caso do tritongo, a vogal sempre ocorrerá no centro desse encontro vocálico tritongo. A vogal ficará em meio a 2 semivogais. No caso do exemplo dado, iguais é um tritongo oral. Lembrando que, enquanto no ditongo, a depender da posição da vogal nesse ditongo, ele pode ser crescente ou decrescente, no tritongo, a vogal sempre ocupará uma única posição, que é a central. E aí, ao lado, temos um outro exemplo, que é de tritongo, que é o tritongo saguão, da palavra saguão. Novamente, uma vogal em meio a 2 semivogais, só que no caso do saguão, por conta da vogal nasal, trata-se de um tritongo nasal. E aí a representação gráfica com as semivogais representadas sempre entre barras oblíquas, como Y, se for I ou E com som breve, e W, se for U ou O de som breve. Não se separam os ditongos. Assim como os hiatos, os tritongos não se separam. Uma observação: delinquir. A forma correta é delinquir. A forma correta não é distinguir. Logo, antes, as pessoas já escreviam errado extinguir e distinguir, acrescentando o trema sobre o U. Só que esse U você não pronuncia, porque ele trata-se de um dígrafo. É o dígrafo G. É o dígrafo GU do fonema G. Então, você não poderia colocar, desde antes do acordo, você já não poderia colocar esse trema. As pessoas colocavam porque pronunciava-se erroneamente extinguir como extinguir, distinguir como distinguir. Não, já estaria errado. Depois do acordo, o único que poderia contar com trema, porque pronunciaria-se sim esse U, era delinquir. Só que depois do acordo, sem trema. Caiu-se o trema. Então, uma forma de vermos, por exemplo, que delinquir toda a vida teve um U, é que na flexão do presente do indicativo da primeira pessoa,
eu falaria eu delinquo. Olha lá, eu pronuncio o som desse U. Já em extinguir e distinguir, nesse mesmo primeira pessoa do presente do indicativo, eu falaria eu distingo, né? E a mesma coisa aí, então lá no delinquir, eu delinco, formou um ditongo. Monotongo é quando você tem apenas uma vogal. Ditongo, duas, monotongo, uma. Então, a mesma coisa ali para o delinquir e extinguir. Só que o que acontece é que no pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa, ele delinquiu, olha lá, você pronuncia o U. Já em extinguiu e distinguiu, não. Esse GU é um dígrafo do fonema G. Note que na própria transcrição fonética, olha lá, você consegue enxergar o U em delinquiu, mas você não teria como transcrever o U em extinguiu e distinguiu. Olha lá, está sem o U. Ó, G e o sem o U aqui. Sendo que aquele ditongo do eu delinquo, no pretérito vira tritongo. Ó, ele delinquiu. Mas só título de observação mesmo. Hiatos. Hiato é aquele encontro vocálico no qual existe uma pausa em meio a esse encontro vocálico, uma interrupção, né? Em que essa interrupção é seguida de U ou I isolado ou seguido de S sendo tônico, que é o caso aí de saúde, bem como de saída. Relação das paroxítonas e encontros vocálicos de ditongos e hiatos. Quando eu digo ditongos, um único impulso, significa que existe apenas uma sílaba no qual ocorre a vogal e sua semivogal, ou, inversamente, a semivogal e sua vogal. Já no hiato, quando eu digo dois impulsos, eu quero dizer que cada impulso desse é uma sílaba, é uma vogal diferente. Ou seja, são duas vogais ao lado uma da outra, por isso forma-se o hiato. E aqui o exemplo a ser dado. Secretária, eu tenho esse IA num só impulso, logo eu tenho uma semivogal som breve seguido de uma vogal som forte, formando um ditongo crescente. Acentue-se a sílaba tônica dessa palavra, que é a penúltima na regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. A palavra não se separam os ditongos. Nós já vimos isso no exemplo, estamos vendo novamente. E secretaria, palavra homógrafa, né? Mesma grafia, nós temos dois impulsos. Logo, trata-se de duas vogais. Eu não posso ter duas vogais de uma mesma sílaba, então eu formo um hiato. Separam-se os hiatos. Então, essa parte é importante. Não separam-se os ditongos e separam-se os hiatos. Note sempre na emissão de voz. Se houver um encontro vocálico em uma única emissão de voz, ditongo. Se esse encontro vocálico tiver duas emissões de vozes, hiato. Mesma coisa para distância e distancia, perpétua e perpetua. Em distância, eu tenho ditongo, distancia, eu tenho hiato, em perpétua, eu tenho ditongo, perpetua, eu tenho hiato, por conta dos impulsos. No ditongo, um só impulso, nos hiatos, impulsos diferentes, separados, dois impulsos. Separação silábica, ditongos e hiatos numa só palavra. Então, nós também temos ditongos e hiatos numa só palavra, na palavra aldeia. Olha lá, eu pronunciei num único impulso esse ei, e houve aí uma interrupção, um intervalo com a vogal A, que é um hiato, terminando a palavra, né? Um hiato não acentuado. Tapui-a, a mesma coisa. Tipói-a. Inclusive, em tipóia entrou naquela regra, né? Do ei, oi e el, das paroxítonas não mais acentuadas, né? Perderam seu acento. Balai-o. E aí, ditongo isolado em final de palavra. A última vogal deve ser A, E, O, no exemplo passado. Caso seja U, as duas últimas ficarão juntas. Então, você tem aí o ditongo
IU, terminando uma palavra, antecedido por uma vogal, ele formará o quê? Ele ficará isolado na separação silábica. Olha lá. Saiu, distraiu, caiu, atraiu, e todos os outros ius que vierem antecedidos de vogais. Separação silábica. Vogais idênticas separam-se. A, E, O, U. Exemplo: Saara, voo, nihilista, Juúna, que é uma tribo, né? Separação silábica. Encontros consonantais perfeitos. Inseparáveis, pois ficam na mesma sílaba. Toda vez que eu tiver uma consoante seguida de L ou R, elas são inseparáveis. Claro que essa consoante seguida de L ou R, ela terá que também ser acompanhada de vogal, né? Não existe sílaba sem vogal na língua portuguesa. E separação silábicas, encontros consonantais imperfeitos, separáveis, pois ficam em sílabas diferentes. Toda vez que ocorrerem na parte interna das palavras, né? Separa-se esse encontro consonantal, cada um em sílabas diferentes, né? Mas note que, ainda que em sílabas diferentes, por serem sílabas, tem que sempre haver o quê? Vogal. Né? Porque está em sílaba diferente, que vai ficar só consoante sem vogal, não. Sempre tem que haver vogal nas sílabas. E aí chegamos às atividades. Assinale a alternativa cuja partição silábica está correta. Dúbio. Dúbio, olha lá, está errado. Eu falo esse io num único impulso, numa única emissão de voz. Então, eu tenho aqui um ditongo crescente. Semivogal são fracos, seguido de vogal são fortes. Acentua-se esse dúbio por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Não é a resposta que queremos, porque está incorreta essa separação para dúbio. Proteína, olha lá, proteína, eu tenho, nesse encontro vocálico proteína, uma pausa, uma interrupção, logo eu tenho um hiato, cuja segunda sílaba desse ato é um I tônico isolado. Né? Então, obviamente, aqui também estará errado, porque esse I deveria estar isolado na separação silábica, por ser um hiato. Não seria AP também. Apneia. Em apneia, olha lá, eu tenho o quê? Uma única emissão de voz, logo eu tenho um ditongo, formado por uma vogal, seguida de uma semivogal. Então, diferentemente de dúbio, aqui eu tenho um ditongo o quê? Decrescente. Um dúbio crescente, aqui decrescente. E apneia, olha só, oi, el. Então, esse é aquela regrinha das paroxítonas que perderam o acento nos ditongos abertos, né? Então, apneia é um ditongo, há uma interrupção depois do ditongo, formando um hiato com o A finalizando a palavra. E ainda em apneia nós temos um encontro consonantal interno entre P e N, né? Um encontro consonantal imperfeito, né? Pois separam-se as sílabas. Também não vai ser a resposta, porque lá em apneia a separação silábica está errônea. Observação: I entre duas vogais, a última ficará isolada, que é o caso aí do nosso exemplo de apneia. Se eu tiver um I no encontro vocálico e ele estiver no meio, a última vogal será isolada. Comboio. O mesmo caso desse último exemplo que acabamos de dar, né? Temos aí esse oi uma único impulso, numa única emissão de voz, formando aí um ditongo, né? Novamente um ditongo decrescente, vogal são longos, seguido de vogal são breve, em que há uma interrupção após esse ditongo, que é aquela regrinha ali, ó, quando eu tiver o I em meio desse encontro vocálico. Eu isolo a última vogal desse encontro vocálico, né, formando aí um hiato. É o caso de comboio. E sobrou, por ordem de eliminação, xiita, que é aquela regrinha das vogais idênticas separam-se. Temos lá, nos exemplos que foram dados, Saara, né? Nihilista,
vou, Giuna, pode ser leem ali, né? Então, resposta letra D é a resposta que procurávamos aí. E é isso aí, pessoal. Até uma próxima oportunidade.